E hoje eu tenho a alegria de conversar com o Luiz Boto. O Luiz, a gente tem conversado um pouco pelas redes sociais e tem acompanhado um pouco o trabalho dele também, já tem um tempinho, e resolvi fazer esse convite para a gente poder ter essa conversa, esse diálogo sobre um tema que eu acho assim muito interessante, e complexo também, muito complexo, mas que eu acho que hoje a proposta é a gente poder trazer alguns elementos disso que ele trabalhou num livro que eu tenho aqui comigo, inclusive, que é esse aqui, que tem o título de Despertar do Real, a invenção lacaniana do objeto A. É pela editora Zagodoni. E a partir desse livro, né, eu pensei de a gente fazer esse diálogo, trazer alguns elementos disso. E, Luiz, bem-vindo. Obrigado, Mari. Prazer estar aqui com você. Então, assim, na verdade, eu sempre começo pensando um pouco no título, né, do trabalho, seja o artigo, seja o livro de quem que eu estou dialogando, né? E esse Uhum. título é muito interessante, porque esse é Despertar do Real, né? E eu queria saber um pouco, né, por que, o que que te fez despertar para esse tema de alguma forma, o que que te fez pensar nisso, por que o tema, né? Para a gente Uhum. começar a entender um pouquinho aí do teu trabalho. Bom, a ideia era entender o real, né? Porque eu estava mais ou menos no começo do estudo do Lacan, Aham. é, e eu já tinha conseguido fazer ali minhas leituras do imaginário, do simbólico, e o real era sempre uma grande dúvida, que porra que quer dizer isso aqui, né? Uhum. E, e aí eu fui ler coisas sobre o real e nem estava pensando no objeto. Hum. E eu não lembro se foi alguma coisa do Paixão do Negativo, se foram as aulas do curso do Vladimir sobre o Lacan, Uhum. em que ele fala do objeto A, né, pelo real, e eu falei, ok, talvez tenha alguma coisa aqui interessante. E eu fui ler um pouco o Lacan com essa chave, deixa eu ver o que está falando aqui do objeto nessa relação com o real. Uhum. Uhum. E ao contrário do que eu tinha ouvido, né, eu percebi que no começo tinha muito pouco dessa relação, que era uma coisa que ele flertava um pouco ali, outra aqui, mas que foi aparecer só lá mais para frente. Isso. E foi aparecer junto com a maneira com que ele ia desenvolvendo o conceito do real. Então é como se é, eu tivesse encontrado ali um paralelo entre a maneira como ele ia atravessando a ideia do objeto junto com o real. Como se Uhum. tivesse, de fato, uma leitura que o avanço de uma dizia da outra. E aí essa ideia do despertar, como ele vai desenvolvendo a teoria do objeto e com isso ele vai ganhando uma série de elementos que são fundamentais para a teoria do real. E o livro, o Despertar também no sentido de, o livro de alguma forma faz uma espécie de arqueologia do conceito, né? Então eu vou lá desde o estádio de espelho até dentro dos capítulos mais ou menos até o seminário 11, na conclusão eu avanço um pouco mais, Uhum. mas eu vou tentando mostrar como o conceito foi se desenvolvendo e quais as consequências disso para a ideia de real, como é que essa conversa se dá, né? Então, Uhum. uma arqueologia nesse sentido, né? A história do conceito. Talvez por você ter essa base filosófica da filosofia, isso fique mais para você, seja mais óbvio, mas para mim que vem da psicologia e poder ler um pouco mais sobre isso, né, entender que quem leu Hegel e depois o Lacan leu Hegel de quem, né, que o Kojève, então isso é muito legal, como você começa com essa base filosófica, né, falando um pouco da dialética, né, do mestre do escravo, como que isso vai aparecendo e como, que leitura é essa que a gente está lendo do Lacan, né, qual Uhum. foi, quem leu quem, né? Uhum. E é muito difícil, né, pensar como a gente tem um déficit gigantesco em relação ao que foi Paris na década de 50, 60, 70, né? Porque tava todo mundo estudando essas coisas. Não era Isso. um negócio que fosse o gênio do Lacan estudando filosofia. Não, isso estava dado no discurso. Isso era uma questão para todos os autores que estavam ali pensando é, Uhum, uhum, realmente nesse meio parisiense, uhum. principalmente, né? Sim. E então, a gente tem que ficar correndo atrás de coisas que para eles era um negócio que tava na base ali, era pressuposto. Uhum, uhum, É, uhum, e aí eu consigo, né, com a formação na filosofia, eu consigo alguma coisa disso. É, acho que mais do que isso é generosidade sua, mas, é, mas, enfim, né, daí tem que correr atrás da matemática, tem que correr atrás da É, biologia, correr atrás da é. antropologia, tem que correr atrás de tudo isso também. Mas assim, até a noção de desejo, né? Assim, como você vai colocando inicialmente, pensando nessa coisa da purificação do desejo, que eu acho que vem aí dessa noção também da filosofia e como que isso vai se desdobrando depois
né, na obra do Lacan. Então, eu acho que é um apontamento muito rico assim do teu livro, de poder lembrar, né, quem o Lacan não tira isso do nada, né? Eu acho que como tem também essa ideia às vezes no Freud também de que as coisas vêm assim, mas eles também leram outros autores e também, né, eu acho que ter essa noção eu acho que ajuda muito a leitura do próprio Lacan. Eu achei também muito honesto da tua parte dizer no livro qual é o Lacan que te atrai, Uhum. né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante de pensar, porque seria, você fala, né? Seria meio absurdo pensar que existe uma unicidade no pensamento do Lacan. Bom, entre outras coisas, o cara estava falando e pensando tudo ao mesmo tempo ali, e nem sempre ele é coerente, né? Hum, Em parte porque a teoria exige desenvolvimentos, desdobramentos, e aí, de fato, coisas ficam ultrapassadas. Em parte porque coisas não ficam ultrapassadas, mas já estão minimamente resolvidas, entre aspas, e ele vai para outras coisas e começa a falar de outro jeito, né? Às vezes do mesmo conceito. Vai ter sempre uma polissemia nos conceitos hum, do Lacan, né? Talvez seja o autor mais polissêmico nesse sentido, de pensar que os conceitos são nunca, não sei se nunca, mas dificilmente tem um sentido só, tem uma definição só, né? E hum, é a grande dificuldade de lidar com o Lacan, estudando isso dentro da filosofia, que várias vezes me foi colocado isso, mas o cara não tem conceito. Na verdade, eu acho que é um pouquinho diferente, é pensar o que é um conceito a partir dessa perspectiva em que definições são polissêmicas. uhum, uhum. A ideia de conceito no alemão tem a ver com, acho que é Begriff, tem a ver com alguma coisa que agarra. Então você domina, você fecha. Ah, Não é isso que está acontecendo aqui, né? Você não tem fechamento, você tem aberturas, você tem uhum, passagens, tem movimento. É muito difícil, é interessante e exige, acho, esse posicionamento de, em alguns momentos você vai ter que fazer uma escolha de leitura. Porque se hum, tentar dar conta de tudo, aí a gente vai cair no teorema de Gödel. Se tentar dar conta de tudo, vai ser exato, inconsistente, né? exato, exato. Então, para conseguir pensar um caminho, eu acho que em alguns momentos a Ah. gente tem que fazer uma escolha na leitura do local. Uhum, uhum. Não, acho que faz total sentido, você já deixa isso muito claro no início, e aí, qual é o Lacan que você está dialogando, né? E de alguma forma a gente está vendo a tua leitura também do Lacan, né? Já que estamos falando de leituras, das leituras, né? Então, Uhum. tem aí um pouco o Lacan que tem essa base estruturalista, isso que você vai dizendo, né? Do que te atrai. Entrando nessa questão do objeto, né? Do real, você vai fazendo todo um percurso interessante e começa, se eu não me engano, você começa pelo imaginário, né? Assim, acho que tem essa delimitação aí de poder nomear, de poder entender um pouco, bom, então, do que do imaginário ajuda a gente a pensar, né? Depois a gente pensa o simbólico e aí tem as versões mais voltadas para o real, né? E nesse campo aí do imaginário também vários pontos me chamaram a atenção no teu livro, né? Para pensar a questão não só do objeto, não pensar a clínica do imaginário, né? E como isso aparece principalmente no texto que você dá um destaque grande, né? Que é o estádio do espelho, né? Isso. E que vai ajudando a pensar o objeto. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte do livro, né? Do imaginário, que eu acho que tem pontos bem legais também. Minha ideia nesse segundo capítulo, que o primeiro é o Hegel Kojève, foi pensar como o Lacan ali dos anos 30 e 40, principalmente 40, Uhum. tentava resolver as questões a partir do imaginário. De alguma forma, o imaginário seria esse registro que daria conta de todos os aspectos da subjetividade, vamos chamar assim, por Uhum. falta de um termo melhor. Uhum. É, então, eu tentei ler o texto de 49, ele já tem algumas palavras, ele já tem algumas passagenzinhas que apontam para um Lacan que já estava começando a ter um diálogo com Levi-Strauss, mas Uhum. que na letra do texto você vê que é muito secundário, que ainda não dá conta de qual é o movimento, de qual é o fundamento do que está por trás do texto, né? Isso. Pelo menos olhei assim. E, e a ideia era isso, pensar como esses termos todos da teoria do imaginário, da Imago, da Gestalt, Hum. como isso, de alguma forma, era a teoria do Lacan que construía uma clínica, né? E, e aí, enfim, o objeto imaginário entra como esse elemento que fica sempre numa espécie de curto-circuito entre identidade e alteridade, né? Uhum. Porque, Uhum. e aí é uma questão muito interessante desse momento do Lacan,
porque ele é muito explícito em alguns textos de dizer, bom, isso é uma questão moderna, né? Isso não é uma questão... Ele fala de uma ontologia, mas eu tenho a Ah, impressão que é uma ontologia moderna, não é uma hum, ontologia, né, ahistórica, porque é, ele fala, por exemplo, o Bororo vê a arara e se relaciona com ela a partir de uma outra lógica, ele se vê nela, ela se vê nele, porque tem essa hum, troca de também posições subjetivas a partir da natureza, enfim. É ah, muito mais dialético, né, entre identidade e alteridade. O hum, ponto do Lacan é, na modernidade, você tem uma cristalização da identidade que, mesmo sendo efeito da alteridade, né, o eu é um outro, então hum, a construção do eu vem a partir do outro, o outro hum, é, de alguma forma, primeiro, ele é fundamento, mas, uma vez feito esse processo, é como se o eu colonizasse o outro de volta, com as, com as cores narcísicas, como é a expressão que ele usa em alguns momentos, né? uhum, uhum. E, e aí você tem, bom, essa teoria da identidade que Isso, leva para uma ideia de uma alienação, né? Então, isso. é um outro que, se o eu está colonizando o outro, é um outro que vai tentar me colonizar. Então, você tem todas as questões da paranoia, que são os estudos fortes ali do Lacan dessa época, Isso, né? A ideia isso. do conhecimento como paranoico. E, e aí você tem, enfim, o que se faz com isso, né? Uhum, E, uhum. e aí entra a questão já, né, já é de saída a questão do desejo, que daria um apontamento de como você pensa a clínica a partir disso, porque, por exemplo, naquele texto sobre a transferência, Uhum. né, que ele fala sobre o caso Dora, ele cria uma imagem ali do analista como uma espécie de espelho vazio em que ele vai devolvendo Ah, a fala de modo a construir alguma espécie de dialética nesse movimento e o outro. Só que se você só tem o imaginário, de alguma forma você vai cair em veja, dialética, alienação, dialética, alienação, dialética, alienação. E a alienação vai ser sempre um ponto final. hum, Né? E aí entra alguma coisa da teoria do desejo, que você colocou, né, da purificação do desejo, que ele pega do Kojève, hum, que vai apontar para alguma outra coisa. Né? Porque se a ideia do desejo, pelo Kojève, é desejo de desejo, desejo do homem é desejo do outro, né? Essa frase hum. é tão importante Sim. para a psicanálise, tem aquela dupla leitura dessa ideia, né? Desejo de desejo, tanto como eu desejo que o outro deseja, né? Uhum, Espécie de campo social dos objetos que são desejados, quanto, por um outro lado, de eu desejo o desejo do outro no sentido de eu desejo que o outro me deseje, né? E aí uhum, entra toda a teoria do reconhecimento, enfim, todo esse campo super interessante do aham. Kojève. E, E aí é pelo desejo, é pela ideia de purificação do desejo, que você consegue alguma outra coisa, algum outro espaço, que seria... Se desejo é desejo puro, quer dizer, é um desejo sem objetos, é um Isso. desejo que não se reduz a um objeto que daria conta do movimento do desejo, que Hum. reduziria, né, o desejo a um ponto. Se você tem uma clínica que de alguma forma vai tentar limpar o desejo das relações imaginárias, você ganha aí uma espécie de saída pelo desejo, do que algo para além da alienação. Isso é uma coisa que está muito no livro, né? Você vai trazendo pontos de virada na teoria e o impacto disso na clínica, né? Na verdade, eu acho que é uma mão dupla, né? Assim, eu não sei se você vê primeiro uma coisa primeiro, depois a outra. Acho que tem um movimento ali da clínica e acompanhando isso também, né? Esses pontos de virada teóricos, né? Tendo a achar que existe uma pequena primazia da teoria, Na teoria. pelo menos para pensar que a clínica não surge do nada. A clínica Uhum, surge de uma isso, teoria, e isso. aí a clínica pode devolver questões para a teoria. Né? Então, é fato que quando a coisa está operando, você tem uma troca entre teoria e clínica, mas eu acho que para startar a teoria, a Aham, clínica, você precisa de teoria antes. Né? Senão uhum.
Você vai, sei uhum. lá, atuar a partir do senso comum, você vai atuar a partir de alguma teoria, mesmo que você não saiba que tem uma teoria. Aí a gente cai no campo da intuição, muitas vezes, né? É. Assim, do que eu acho que cabe aqui, né? Enfim, eu acho que tem essa coisa do imaginário que o Lacan mesmo vai dizer, né? Que você pontuou no livro. Tem algo ali de um equívoco, uma clínica que aponta para isso, né? Para essa alienação, essa relação dual. Precisamos de algum outro elemento ali, um terceiro, para fazer essa mediação, e aí a gente está no campo simbólico, né? Aí é um Uhum. pouco do que você vai trazendo também da noção de grande outro, né? De como que isso opera na clínica, né? Que tem, acho que a grande virada aí, né? Poder sair desse espaço aí de alienação, né? E de relação Uhum. de poder também, de alguma forma, né? Se a gente for pensar, né? Dos impactos disso, né? Nessa relação. É porque se você fica na criação dual, é muito fácil cair numa teoria do eu, do eu forte, Isso, do eu do analista conduzindo, né? isso. E não era isso que estava em jogo no Lacan, mas só com a teoria do imaginário é muito, muito fácil cair nessa armadilha, né? Uhum, E uhum. aí quando você tem todo o desdobramento da questão da purificação do desejo, é como se o desejo exigisse um outro registro para dar conta disso que está para além do imaginário, né? Porque Sim. se você, mesmo que a questão do desejo esteja colocada, se você fica dentro do imaginário, você não sai desse ponto da alienação. E que, aliás, a Uhum. alienação é importante a gente pensar que não é o conceito lá do seminário 11, né? É. Alienação imaginária, que é outra coisa. Hum, Eu não sou dos que leem essa ideia da alienação pelo significante como é. algo que a separação vai resolver, né? A Aham, alienação é aham. constitutiva, ela está dada. Isso. Uma vez dada, Uhum. ela está dada. Sim, sim. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o que você vai dizendo depois mais à frente, de uma tensão aí também, de não separar isso, assim. Eu acho que tem uma tensão presente ali, inclusive em relação ao objeto, que isso está um pouco mais para o final do livro, que eu acho bem importante também que você traz, né, para Uhum. pensar. Mas tudo isso, assim, para entender que você precisa fazer um percurso que passe pelos registros, para poder falar do objeto. Uhum. Porque eu acho que tem uma noção, às vezes, de que o objeto, quem vai ler os seminários para o final, tem uma. Como se o real fosse o que vale, o que é importante para entender o objeto A. Mas eu acho que com o teu livro a gente vai entendendo da importância de passar por esses registros, né? De entender o que está em jogo aí, que é muito mais complexo do que pensar apenas no registro real, como se. Aí acho que tem a ver com algumas leituras que são feitas, né, também. Sim. E que eu acho muito esquisito, né? Eu não Hum. trabalho o nó nesse livro, mas, poxa, lá no ultimíssimo Lacan, Ah, sim. o objeto está no centro dos três nós. Então, assim, não dá Isso. para jogar nenhum dos registros fora e ficar com um só. Exato. Eu acho que é um pouco também do que você vai dizendo, né? De trabalhando os três registros. Por que começar pelo simbólico? Por que que a gente precisa entender essa operação lógica, né? Do estágio do espelho? O que que a gente precisa? Você passa pelo Édipo, né? Os três tempos do Édipo, né? Quando você está falando do simbólico. Eu não sei se é uma escolha que eu faria hoje, Ah. mas é, na época a ideia foi pensar. Porque, né? Ele fala do Édipo lá nos seminários 4 e 5, pouco no 6, acho. E meio que nunca mais o Édipo vira a fantasia do Freud, né? Ele Hum, perde o estatuto de ser a via régia do simbólico e vira outra coisa. No livro, a ideia foi pensar, trabalhar o Édipo, não exatamente pelo Édipo, mas para pensar falo em nome do pai, né? Como foi pela teoria do Édipo que ele apresenta esses dois conceitos, e como eu estou fazendo uma arqueologia, pelo menos na época, pareceu uma boa ideia fazer esse caminho. Hoje, eu uhum, não sei se eu faria exatamente por isso. Muita gente ainda trabalha lá com a questão do Édipo, e eu não sei se é uma boa. Acho que hum, depois do Deleuze, é difícil sustentar alguma coisa nesse aham, sentido. Tem que ouvir as críticas também, tem que pensar o que esses tá. caras estavam falando, e acho que eles têm razão, né? Ficar no Édipo é Hum, uma redução ali da estrutura dentro da familhinha, enfim, que hum, nem sempre tem boas resoluções, até clínicas. uhum, uhum. Mas foi um pouco nesse sentido, né? Quando eu estou falando ali do simbólico, tem todo um trabalho de pensar o que é o significante, que não é a palavra, né? Isso. Pensar a ideia do transcendental, Hum, pensar como essas coisas que o Lacan está chamando de simbólico, elas não são só uma espécie de narração do mundo, elas são construção de mundos. Vamos pegar a ideia do significante mesmo, porque eu acho que né, uhum. conceitos tão
fundamental e que a gente fala muitas vezes sem pensar muito no que a gente está falando, né? Uhum, uhum, Às vezes o Lacan cola significante de palavra, e sim. às vezes pode ser, né? O ponto é que não necessariamente. O significante tem muito mais a ver com alguma coisa que está na ordem de algo que vai construir condições de possibilidade da gente se relacionar com o que quer que seja, né? Hum. E aí entra até uma questão um tanto quanto espinhosa Ah, para a filosofia, que é pensar o que significa essa ideia do significante como performativo, no sentido de ele constrói mundos mais do que narra mundos, né? hum, Muita gente vai chamar, bom, isso daí tem um fundo de idealismo, ah, mesmo que tenha, não sei se é um problema, não sei se platonismo tem que ser um xingamento hoje em dia, hum, depois de toda a revolução matemática, Badiou, enfim. sim. Mas a ideia é que, sei lá, um exemplo concreto para ficar mais interessante para pensar, as cores. É um exemplo Uhum, clássico, mas hum, é, tem uma série de estudos com sociedades mais, vamos chamar de tradicionais, não sei se é o termo que a antropologia usa hoje em dia, mas uhum, é, que, como eles não têm as mesmas definições, os mesmos conceitos, os mesmos significantes para pensar as cores, eles vão enxergar o mundo de outro jeito. hum, E, então, sociedades africanas que até hoje, se não me engano, é o conceito de vermelho, que é o mais forte hum, lá como ausência. Então, nossa. eles não enxergam o vermelho, eles enxergam alguma coisa que fica entre o amarelo, às vezes até alguma coisa de laranja, mas se você coloca quadrinhos de gradação de cores, Hum, vai ficar um bloco ali no meio que para eles é uno. E não é dizer, como eles não têm a palavra vermelho, eles enxergam a mesma coisa que a gente, mas eles não definem. Não, hum, a própria percepção, ela nossa. é constituída a partir é, do que você tem como referência simbólica para construir o seu mundo, nesse sentido de construir o mundo. Uhum. É, É claro, não é uma construção ativa, né? Não sou eu que vou inventar uma palavra e a partir daí o mundo vai isso, funcionar assim. isso. Mas tem alguma coisa que a gente pode pensar como estrutura, como grande outro, que vai Uhum. oferecer essa função para a gente. Tem esse conceito, né, de estrutura que eu acho tão, eu aí é uma opinião minha assim, de uma importância na obra também, de poder dar uma direção, né, na escuta inclusive, né, assim, da gente não se guiar pelos fenômenos, da gente ter ali uma direção, e você traz uma diferenciação que eu achei muito bacana no livro, né, de pensar, bom, mas são conceitos ou termos que eles têm uma fluidez, mas eles têm diferenças, né, quando você fala de inconsciente, quando você fala de estrutura e o grande outro, Uhum. né, assim, porque às vezes eles são tão assim próximos que é difícil a gente entender essas diferenças, né, nuances e o que que o Lacan tá querendo dizer, porque se pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem, então o consciente é a linguagem, mas então o que que é o grande outro, o que que é, né, tem uma complexidade aí nesse sentido que parece que eles são a mesma coisa e não são. No limite, não, mas é isso. Um conceito perpassa o outro. Acho que não dá para definir um sem o outro, Ah, né? Que volta para o que é um conceito para o Lacan, né? Mas, uhum, sei lá, uhum, definir rapidamente, vamos pensar que a estrutura tem a ver com a ideia do relacional, né? ah, Aquela imagem clássica de, sei lá, linhas verticais e horizontais que, de alguma forma, produzem pontos que se relacionam entre si. Se você muda um lugar, um ponto, os outros vão mudar em volta, a gente né? pode pensar o gráfico do desejo, por exemplo, nesse sentido de uma estrutura e do que isso afeta, enfim, produzindo pontos ali, pensando essa noção de Acho, estrutura, algo que acho me que a vem. ideia de grafo ela traz complicações a mais. Não é Tá. só isso, mas tem isso lá com certeza. Tá? É, aí o inconsciente entra como essa ideia de condições de possibilidade que está dado, que está de alguma forma orientando a maneira como a gente lê o mundo, como a gente tem a questão da percepção, pelo exemplo das cores, né? Como Hum, as relações vão se dar, né? uhum. E o grande outro teria a ver com a maneira como isso tudo opera. O grande outro acho que é um conceito que é fundamental nesse sentido, porque ele traz uma certa objetividade no sentido de o outro em Lacan. O Alfredo Denstein,
produz uma separação que eu acho que é Hum. interessante para a gente pensar, mas eu tenho a impressão que fica um pouco abstrata demais, que é Ah, entre o A e o grande outro. Então, para ele, o A é a estrutura e o grande uhum, outro a, seria a maneira como essa estrutura se coloca particularmente para cada um, hum, que tem a ver com o fato de que, primeiro, a estrutura ela não é só universal, ela tem entradas históricas, né? hum, Mas também que para cada um, a partir da maneira como a gente vai ser socializado no mundo, isso vai ter particularidades muito fortes, né? Então, a ideia da mãe, por exemplo, como primeiro grande outro, o que isso quer dizer, né? hum, É sempre vai ter um elemento de alguma coisa que se encarna, né? uhum, uhum, E uhum, aí a ideia do outro entra nesse sentido. De um lado você tem algo do transcendental e do outro você tem algo que também se encarna. Por isso que eu uhum. acho que a separação que o Alfredo faz ajuda a pensar, mas eu acho que ela fica abstrata. Porque Tá. o tempo todo, no conceito de grande e outro, você tem essa dualidade. Tem uma dimensão aí do objeto também, que não, que em algum momento isso pode também encarnar em objetos da realidade de alguma forma. Eu não sei se você consegue falar algum pouquinho disso, desses objetos, né? Que tem a diferença, né, desses objetos, do Uhum. vazio. A ideia é que, quando a gente traz a questão do imaginário para o objeto, depois da entrada do estruturalismo no Lacan, vai ser sempre um objeto que vai ser construído e mediado pelo simbólico, né? Uhum. Então, não é qualquer coisa que tem o estatuto de objeto, é Isso. sempre algo que é, é dado pela estrutura, Uhum. mas que, junto disso, ele tem esse traço de imaginário, que quer dizer que ele ganha consistência. Então, sei lá, o livro, o copo, Isso. a própria noção de eu, né? Tudo Uhum. isso vai ganhar essa consistência imaginária. E aí, consistência no sentido que o Lacan traz, de um lado, a ideia do 3D, a ideia de uma dimensão, né? A ideia do Bom. material, mas não Uhum. necessariamente só isso, né? Acho que é tudo que Uhum. entra dentro dessa lógica de construção de identidade e alteridade, isso que a gente estava falando do curto-circuito, Aham. como construção de realidade está dentro da teoria do objeto como imaginário nesse sentido. Uhum. Uhum. E aí, esses objetos imaginários, eles tendem a há uma lógica mais narcísica, especular, eles tendem a essa substantivação no sentido de, bom, aí tem toda uma discussão com Aristóteles, o que é substância, enfim. Uhum. Mas nesse Uhum. sentido, né, vamos chamar de intuitivo do Uhum. termo do objeto, né? Uhum. Uhum. Você tem a ideia do objeto simbólico, que é toda uma relação entre objeto A e falo, que aparece mais ou menos entre os cenários 5 e 8, ele desenvolve bastante isso, Uhum. né? Que teria a ver com a ideia principalmente dentro do campo do erotismo, eu acho que é um bom exemplo para pensar essa ideia do simbólico do objeto, na relação do objeto A com o falo, teria a ver com a maneira como o objeto A, de alguma forma, organiza o campo do que pode ser investido libidinalmente, né? Então, Uhum. ele, ele, ele atravessa os vários objetos, Uhum. onde ele toca, de alguma forma, isso ganha esse estatuto de erotizável. E depois, lá para frente, você vai começar a partir do seminário 7 com Das Jing, ainda não Uhum. necessariamente relacionado com o conceito de objeto A, mas já dá para ver que está ali, né? Ah, E principalmente a partir do seminário 10, você já começa a ganhar essa nova nuance de pensar o objeto como um vazio, né? uhum. Uhum. E Uhum. aí essa puta treta que o Lacan está criando para gente, mas que é super interessante para pensar como a dimensão do que não é, às vezes tem um estatuto tão fundamental quanto às vezes mais do que aquilo que é, né? Ok. E aí é outra herança hegeliana no pensamento do Uhum. Lacan, não só hegeliana, tem, enfim, toda uma tradição, mas eu acho que chega no Lacan pelo hegelianismo, que é da negatividade, Isso. né? E que é exatamente essa ideia de que a gente não lida só com o que é. Uhum. As faltas, as ausências, os buracos, os furos, os vazios, os nadas, vários nomes para pensar isso
do que não é, isso tem efeito, e tem efeito pra caralho. Hum, Por exemplo, desejo, né? Quando a isso, gente pensa o objeto A como causa do desejo, isso, é isso. pensar o efeito como o desejo como efeito de uma falta. E quando você fala do Agalma, né? Que Uhum. tem algo ali de uma, assim, de uma novidade ali já com a Galma, que para mim seria um pouco mais para frente, assim, não exatamente ali, mas você já localiza algo relacionado a isso de um real. Na verdade, dá para falar que Já está bem. tem algo disso no seminário 6 quando ele fala do ser, né? Uhum, você também fala do ser, isso. Porque ele está trazendo já uma ideia do ser como falta ser, e de Uhum, ser, todos esses termos que ele usa. E lá no seminário 6 ele já está falando que o desejo é um efeito da falta ser. Então, uhum, se a gente ler retroativamente, a gente já vai encontrar a função do objeto nisso que ele estava chamando de ser ali. uhum. Tem algo disso em Das Jing, e aí muito Ah, explícito, né? Das Jing como causa do desejo, esse Jing, essa causa, ele usa hum, várias. Essa ma- coisa, essa causa. mas aí o que você aponta também é que esse da Jung freudiano para o Lacan tem uma É, mudança aí, né? sim, Não é uma mudança gigantesca, né? Porque sim, não tem nada a ver com experiências de primeira satisfação, né? Tem a isso. ver exatamente com essas experiências de perda, Uhum, né? uhum, E, né, nesse sentido, eu acho que é uma leitura muito mais heideggeriana sobre Das Jing do que exatamente freudiana. Então, hum, Das Jing não seria o objeto perdido. Ele é objeto perdido porque depois alguma coisa marca isso como perdido, né? hum, Ele não é originalmente perdido. O perdido é um efeito secundário. Então, você vai se relacionar com esse mundo do desejo, e esse mundo do desejo vai estar o tempo inteiro marcado pela falta. Exatamente nessa ideia de que nenhum objeto vai dar conta do desejo. Então, essa construção de que nenhum objeto dá conta do desejo coloca originalmente a ideia de que, bom, houve algo, né? Só que o uhum. tempo inteiro Lacan está colocando esse algo que houve nunca foi, Isso. né? No sentido de não tem consistência. Foi sempre uma falta. Uma Uhum. falta construída a posteriori, mas nessa retroação é uma falta que produz efeitos. Não tem um antes. Eu acho que isso fica muito claro também que você vai trabalhando. Não existe um momento anterior, um momento de encontro e satisfação plena, como, né, muitas vezes é o entendimento, né, dessa coisa do objeto, do das Jing, ou... Pelo menos não nesse sentido realista, né? Uhum. É, se a gente vai falar de alguma coisa de uma anterioridade no Lacan, é sempre uma espécie de abstração lógica, né? Ah, E que fica o tempo inteiro sempre nessa dialética, vamos chamar assim, isso, isso. entre, né, o que está posto e o que era o que está posto. Então você fica. O S2 que produz o S1, mas a partir do momento que S2 produz o S1 já tem um efeito de produção em S2, enfim, esse efeito de Uhum. antecipação e retroação o tempo inteiro girando ali, né? E que passa aí pelo corte, de alguma forma, assim, do que você, até quando você fala do ser, né, tem algo aí de uma dimensão de corte aí. Uhum, uhum. Ele fala, né, o ser é corte na linguagem, Uhum, mas é exatamente nesse sentido, né? A linguagem constitui um campo dos possíveis. E o ser, nesse sentido que o Lacan está trazendo como falta ao ser, entra como aquilo que é a construção dos possíveis, exatamente por construir os possíveis, construir o seu próprio impossível, hum, né? E que também entra na treta toda da qual é a relação entre simbólico e real, né? hum, Porque muita gente coloca a ideia do real como essa espécie de originário que se perde quando a linguagem entra, né? Então, a leitura acho que dá para chamar de ortodoxa, de alguma forma relaciona o real com o corpo, e aí com uma leitura de corpo muito, de fato, da matéria, né? Como existia um corpo, e esse corpo era um corpo pulsional, nos termos freudianos de pulsão, existia um corpo que era original, e hum, quando você introduz significante, esse corpo resiste, esse corpo expulsa alguma coisa do significante, alguma coisa significante não vai dar conta, e aí é isso que vai chamar de real, que já estava lá e hum. que a linguagem não deu conta de colonizar. Bom, não é a leitura que eu faço, a leitura que eu faço e que eu acho que é a leitura mais interessante
para pensar o Lacan. Não que essa outra não esteja em alguns momentos no Lacan, mas eu tenho a impressão que Ah, são momentos que não são os mais fiéis do Lacan com os próprios pressupostos que ele está colocando em jogo, né? uhum, A leitura que eu faço nesse sentido é essa, de que o que entra como impossível, o que entra como o que não cessa de não se escrever, todos esses nomes que o Lacan vai dar para o real, uhum, ver com a maneira como o próprio simbólico construiu as suas formalizações, as suas constituições de realidade, e que dentro disso, por causa da própria construção, alguma coisa entra como falta, alguma coisa uhum. entra como impossível. O É. que tem de novidade da Gauman, acho que na relação com o objeto nesse sentido, é que ele apresenta o Gauman como o objeto já ele é imaginário de alguma forma, mas ele tem um traço além que é Hum. um imaginário não especularizável. Ah, tá. E acho que é isso que a Gauman traz de novidade. Que depois ele vai precisar, no seminário seguinte, ele fala da Gauman no seminário 8, no seminário 9, ele vai precisar dar conta disso e ele vai para o Toro, Uhum, né? E do Toro para o Crosscap. Acho que o Crosscap seria talvez o objeto topológico melhor para pensar isso, porque o Crosscap, por causa de todas, enfim, acho que é das figuras topológicas mais difíceis de entender, sim. mas por causa daquela linha de penetração, que seria uma espécie de a figura se engolindo a si mesma. Aham, É, quando você tenta cortar aquilo, você nunca faz um corte que vai de um lado ao outro. Quando você atravessa aquela linha, de alguma forma você atravessa pelo outro lado. Então, hum, é como se você coloca aquilo no espelho, você não tem simplesmente isso, você tem algo assim, né? uhum, uhum, E aí, enfim, a topologia vai dar conta melhor disso do que do Agalma, acho que por isso que ele não fica tanto com esse conceito, mas aham. é isso, né? A maneira como a ideia do objeto vai se desenvolvendo e vai trazendo esses tracinhos de real cada vez mais. Aqui não mais, então, antes, né, que tem essa ideia, objeto de desejo, mas Uhum. sim como causa, né, causa do desejo, né, nessa dimensão aí do, acho que seminário 11, né, que ele apresenta mais isso, assim, 10 já. já tem, né? O 10 ele apresenta a lógica, mas é muito interessante porque na hora que ele vai construir, de alguma forma, é, a, as posições objetais do que seria esse objeto causa, então quando ele vai falar do objeto olhar, do objeto voz, do objeto anal, oral, né? É, Uhum. os exemplos vão quase que contradizer o que ele está querendo dizer. Ah, É, então, tem essa tensão muito forte ali no seminário 10, que ele hum, está apontando para uma coisa e dando exemplo de outra. Fica uma leitura, às aham, vezes, muito difícil de fazer. E que o seminário 11 resolve, pelo isso, menos nesse sentido, né? isso. Porque, vamos pegar, sei lá, o exemplo do olhar. Quando ele vai Uhum. falar do objeto olhar no seminário 10, ele fala da a pálpebra do Buda que está quase virada e fica só o branquinho do olho. Ele vai falar do branco do cego, ele vai falar do Édipo que arranca os próprios olhos e ainda assim se vê com os olhos caídos, que são exemplos interessantes, que já são exemplos que já trazem algum tipo de questão em relação às construções imaginárias de objeto, mas que ainda assim tem algo de uma construção material nesses exemplos. Uhum. Ainda tem muito a ver com o olho, né? Tá. E quando ele vai falar do objeto olhar no seminário 10, no seminário 11, já fica muito mais interessante, porque passa a ser sobre. Primeiro, é o olhar, não é o olho, Olho, né? E isso. aí tem a ver com a maneira como. Ele usa o exemplo dos quadros, né? Ele vai É. para a estética nesse sentido. Então, tem a ver Uhum. com o lugar do anteparo, como aquela posição em que, quando a gente está olhando de alguma forma para o quadro, é a posição em que o quadro olha de volta para a gente, né? Então, ele dá um giro no olhar e o olhar passa a ser muito mais do mundo sobre a gente do que da gente sobre o mundo, enfim. Uhum. E Uhum. aí já ganha essa dimensão de alguma coisa que está furando, está questionando, está produzindo esses pontos de indeterminação, que também é outro nome fundamental para o real, indeterminação, Ah, né? Esses pontos de indeterminação na construção de realidade, na uhum. construção de corpo, né? Nisso que o simbólico e o imaginário estavam ali dando conta e que ele vai dizer, bom, mas isso não é tudo, né? Tem esses momentos, tem essas experiências em que alguma coisa dessa constituição de realidade de corpo
falha, gira em falso. E aí Uhum. o objeto vai entrar para pensar isso. Acho que você fala de uma questão do resto, né? Que eu acho que é falado tanto, né? Porque é o resto, o objeto, né? Pensar isso que cai, isso. Mas o que exatamente a gente pode pensar dessa noção de resto, né? Assim, acho que é uma coisa que, se der para a gente falar um pouquinho dessa noção, que resto é esse, como que isso implica, acho que você comenta isso no livro, né? Na clínica, né? O que a gente faz com esse resto na clínica, né? Disso que aparece ali, e que se for para outras teorias, talvez isso é rechaçado de alguma forma, isso não tem lugar. É isso, né? Uhum. É o que fica de fora, é o que está o tempo inteiro impedindo que a gente crie uma espécie de construção total sobre as coisas, sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre as relações. E isso é angustiante pra caralho, isso não Hum, é uma coisa que a gente acolhe facilmente, isso é algo que muitas vezes exige um analista, primeiro para fazer a gente olhar para isso, e segundo para sustentar esse olhar, para não ser uma coisa que, né, seja um olhar só para resolver, para jogar fora, mas que sim. funciona muitas vezes exatamente nessa função de sustentar o que não está operando, sustentar o que não está resolvido, né? Hum, Então, lá que eu falo, né? Bom, é o que tem mais de fundamental muitas vezes e que a gente tende a jogar fora, né? exato. E aí é nesse lugar de resto que não é qualquer resto, né? Nesse Hum, sentido que é sempre o resto de uma produção. Então, a gente tem que sempre ficar atento na droga do caso a caso, né? Que não dá para ficar fazendo universalizações, se isso, torna a coisa tão mais difícil, mas que sim. dentro daquela produção, dentro daquela constituição, dentro daquela é, formalização de caso que está Uhum, acontecendo ali entre analista e analisante, o que que não encaixa, o que está de fora, o que que aparece. Acho que a ideia do não cessa de não se inscrever é muito boa nesse sentido, porque hum, não se inscreve, mas não cessa de não se inscrever, ou seja, está o tempo inteiro girando em torno disso que não se inscreve, né? O que não cessa nesses pontos de indeterminação e hum, que se a gente não tomar cuidado, a gente até, enquanto analistas, e muitas vezes a gente faz isso, a gente mesmo se angustia e isso, tenta jogar fora, e tenta resolver, e tenta dar uma solução, né? isso, E aí isso. é a função do analista que é esse lugar tão angustiante de ficar o tempo inteiro botando isso em jogo, né? Botando isso na dialética da análise. Exato, e que tem um outro lado também de outras interpretações disso, né? Se a gente pegar, por exemplo, a clínica do real, né? Do que é, quando a gente fala o que é exatamente sustentar, né, esse lugar ali da falha, do equívoco, o que é, né? Tem algo da angústia ali, mas que aí eu acho que também tem outras interpretações que sustentam algo no sentido de produzir uma angústia na análise, isso como uma direção ali, né, para Uhum, atendimento. E uhum. aí, não sei, pelo que eu vejo no livro, acho que não é muito o caminho que você segue aí, assim, de pensar numa primazia da clínica do real, por exemplo. Eu nem entendo o que Né? essa galera quer dizer com esse conceito de primazia do real, porque é isso, a partir do momento que você pensa que o real vai ser aquilo que simbólico e imaginário construíram como campo de realidade, campo de possível, campo de corpo, campo de identidade, né? E Uhum, que o real é exatamente os pontos em que isso roda em falso. uhum, Não tem como você ter um real que flutua no ar. Assim, não tem como ter uma ideia de real que não passe exatamente. O Lacan é muito claro quando ele vai definir, por exemplo, o real como o impasse numa formalização. Você uhum, precisa de formalização. Você isso, precisa de uma construção simbólica isso, para entender onde o impasse está operando, né? isso. E aí essa ideia de angustiar como uma espécie de é, vivência do real para além do Uhum, simbólico. Eu não sei exatamente quais são os efeitos clínicos disso, eu não sei o que isso uhum, produz. uhum, uhum. Infelizmente, nunca passei por uma análise assim. Tenho a impressão que não são os melhores efeitos e eu não Sim. sei exatamente onde isso se sustenta na teoria e nem Ah, qual a justificativa, de fato, clínica disso, assim, aham. né? Não é por aí que eu vou. A minha posição também não é, a minha posição é muito mais alinhada nessa ideia dos três registros e não pensar como uma hierarquia de registros, como se o real fosse, né, o mais atual, mas sim de entender que, como você fala, né, assim, que tem uma leitura que considera o real sem o simbólico. Acho que a galera confunde o fato do Lacan estar lá no final da vida dele teorizando sobre o real Uhum, com o real, então, né?
o registro mais importante. Eu queria a gente poder falar um pouquinho dessa esquisse do objeto A, porque você fala que traz uma atenção e que essa atenção é importante para a clínica também, né, assim, de alguma forma. Então, Uhum. localizar aqui onde eu coloquei isso. Mas eu não sei se você lembra desse termo do livro, Sim, a esquisse do objeto A. é o termo que eu peguei, se não me engano, no seminário 11, quando Lacan fala da esquisa entre o olho e o olhar. Olhar. Uhum. A ideia é pensar que o objeto A não se resolve nem no olho nem no olhar. Hum. Ele não é nem só imaginário, nem só simbólico, e nem só real. Ele também é simbólico, mas É. nessa relação entre imaginário e real aqui é o que mais está importante para Uhum. pensar isso. A ideia é pensar que tem muita gente que fala que a ideia do objeto como real, essa ideia do vazio, essa ideia da indeterminação, isso existe na teoria, mas não é o que a gente lida na clínica, a gente Hum. não vê isso, ou isso é uma afetação teórica que atrapalha a clínica. Acho isso uma bobagem, Hum. porque é exatamente jogar fora isso. Aliás, é um ponto de resistência, acho, dos analistas em relação à teoria, porque eu tenho a impressão que está claro isso no Lacan nesse sentido. Você precisa da construção imaginária do objeto Hum. para entender aonde disso a coisa não está funcionando, aonde disso tem um buraco, aonde disso a imagem está tentando entrar e não está conseguindo porque ela própria construiu ali simbolicamente os seus pontos de impasse, né? Uhum. Uhum. Então a gente só se relaciona com isso que é da falta, da ordem da causa, da ordem do que angustia, na ordem que produz estranhamento, quando a gente está lidando com o que tem consistência, com o que produz realidades, com o que produz certezas, enfim. Uhum. É nesse sentido que eu acho que trabalho isso mais para o final do livro, exatamente para mostrar como não são momentos isolados. Lá que começa a falar do objeto imaginário, aí tem essa passagem que ele fala alguma coisa do traço do simbólico no objeto, e ele vai falar do Uhum. objeto real. Uhum. Não é como se eu tivesse o objeto imaginário, o objeto simbólico, o objeto real, Isso. né? Isso. Eles estão ali operando numa tensão em que você só encontra um quando você está olhando para o outro, né? Você só encontra Uhum. o que não funciona quando você está lidando com o que está ali tentando funcionar. E para a gente fechar, tem uma coisa que você fala de uma certa revolução do fim de análise, né? Porque eu acho que é uma coisa que o Lacan fala muito também, né? Assim, de não exatamente do fim de análise, mas dessa direção de tratamento, né? Assim, qual é o Uhum. caminho que a gente toma na clínica, né? Se a gente não está mais partindo de uma ideia de relação dual, de alienação nesse sentido, o paciente analisando. Então, o que você pensa aí dessa revolução do fim de análise? É a revolução que o conceito do objeto trouxe para a ideia de castração, no limite, Hum. que tem a ver com o fato de que, se você pensa freudianamente, teria a ver com o quê? Chegar ao rochedo da castração, né? Então, é Ah. chegar ali onde a análise vai esbarrar com alguma coisa que você não consegue, você não vai conseguir dar conta, e é isso aí, né? Hum. Os seus próprios limites, os seus próprios, sempre uma ordem muito da responsabilização subjetiva, né? Desse tipo de conceito que joga muito pro analisante, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Isso. E o que o Lacan está dizendo muito claramente a partir do seminário 10, mas antes isso já estava sendo construído, é que para onde a análise tem que apontar não é exatamente para a castração do indivíduo, do paciente, é para a Hum. castração que opera ali na maneira em que sujeito e outro estão misturados, né, na a Hum. emissão de autoridade. Uhum. Então, Hum. é a castração do outro, é onde o outro faz falta, é onde o outro não responde, é onde o outro não coloca. Exatamente porque o outro constrói aquilo que é da ordem do possível, é da ordem da realidade, é da ordem do corpo, é da ordem do eu. É onde ele não consegue fazer isso que Uhum. a análise tem que apontar. Então, não e aí, por exemplo, a questão da responsabilidade subjetiva, nem é que nem é um conceito que eu trabalho tanto aqui no É. livro, Uhum. né? Mas que é Não. uma consequência clínica muito importante, né? Acho que seria um passo Exatamente. que, talvez para um próximo, quem sabe, de pensar Sim. exatamente Uhum. isso, né? Se você tira do indivíduo, se você está pensando que o simbólico constrói realidades, constrói identidade, constrói eu, constrói outro, né?
é onde o simbólico não opera, é onde o simbólico não vai dar conta, é onde essas encarnações do outro que vão Uhum. aparecer e que vão criar relações que vão funcionar melhor ou pior. Né? É nesses Uhum. lugares que a castração está posta. Então, tem muito mais a ver com conseguir lidar com essa indeterminação. Tem muito mais a ver com conseguir lidar com o fato de que é, nunca a gente vai conseguir totalizar efeitos, nunca a gente vai conseguir totalizar explicações, nunca a gente vai conseguir totalizar produções de sentido. As Uhum. significações vão ficar abertas, as produções de sentido vão ser temporárias e frágeis, os significantes são variáveis, eles Isso. podem aparecer de outro lugar, né? Você muda um lugar, uma posição significante, você vai mudar todos os Muda. outros, então você vai, Uhum. Você toda a produz produção, outros né? sentidos? Uhum. Exatamente, o sentido da realidade, né? E Uhum. não é uma metáfora, é literal, você produz É. outras realidades, você vai viver experiências de corpo mesmo, né? De outra maneira, Uhum. vai viver Uhum. experiências de relação, isso muda os que estão ao teu redor também, né? A análise muitas vezes tem esses Isso. efeitos. Isso. Bom, vou parar por aqui, senão eu vou estender, vou trazer outras perguntas mas assim, queria te agradecer de novo. É um papo assim muito rico e, como eu disse no início, né, assim, tem muitas nuances, muitos detalhes, mas eu acho que a nossa proposta aqui do diálogo é poder trazer alguns tópicos disso e você trazer um pouco da tua posição em relação a essa leitura, né, do Lacan e outros autores também. Uhum, Mas também valorizar assim, o trabalho de quem sentou e teve que pesquisar e teve que escrever, que é assim, um puta sim. trabalho, assim, né? É uma coisa que eu acho que tem que ser valorizado mesmo. Assim, a gente está num tempo de redes sociais e que tem muitas coisas bacanas, mas também tem muita coisa que as pessoas sentem e colocam lá, e é isso, assim. Então é isso, te agradecer e agradecer pelo trabalho e é isso. E eu espero que a gente possa fazer mais diálogos também aí mais para frente. Claro. Então, peraí. Obrigado, Mari. Imagina. Então, até. Até. Tchau. Tchau.